As opiniões e declarações emitidas durante este programa são de inteira e total responsabilidade dos seus produtores. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Companheirada, mais uma semana que nós fomos impactados com notícias assim muito relevantes, né? Esta semana passada tivemos a nossa perda. Nós perdemos e os céus ganharam o Antônio Modesto da Silveira, que hoje vamos até comentar um pouquinho mais sobre ele. E também o nosso comandante em chefe, o nosso respeitoso presidente, já foi primeiro-ministro, Fidel Alejandro Castro Ruiz, né? Ele nasceu no dia 13 de agosto de 1926 em Havana, né? E morreu agora 25 de novembro de 2016. Ele era simplesmente conhecido como Fidel Castro, né? Ele foi um político e revolucionário cubano que governou a República de Cuba como primeiro-ministro de 1959 até 1976. E depois ele passou a ser presidente de 1976 a 2008. E politicamente ele era um nacionalista e também marxista-leninista. Ele também serviu como primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, de 1961 até 2011. Sob sua administração, Cuba tornou-se um Estado socialista e, obviamente, unipartidário, que só tinha um Partido Comunista, né? A indústria e os negócios foram nacionalizados e reformas socialistas foram implementadas em toda a sociedade. Castro morreu em Havana na noite de 25 de novembro de 2016, aos 90 anos. E aí, eu passo a palavra para o nosso companheiro Antônio dos Reis Furtado para fazer as suas considerações iniciais, né? E também registrar que esse é o nosso programa 226, que abrange o intervalo de 23 a 29 de novembro de 2016. E é o nosso 43º programa do ano. Com a palavra, então, o nosso companheiro Antônio dos Reis Furtado. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, que nos dão o prazer da sua audiência, evidentemente. Boa noite ao companheiro Ivan, boa noite ao nosso DJ, né, que está sempre aqui participativo. E hoje, né, companheiro Ivan, é uma coisa que, quando você estava lendo aí essas notícias extremamente desagradáveis, né, eu estava aqui pensando, a única certeza que a gente tem da vida é a morte, né? É a única certeza. Por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas ela é uma coisa que realmente vai acontecer, né? A gente não sabe, fica na expectativa, né? E até em função disso, hoje, de uma certa forma, o Brasil foi sacudido, né? Impactado, sacudido com essa notícia aí desses companheiros aí. E a gente fica pensando assim, né, Ivan? A vida, ela talvez seja essa dinâmica que faz com que a vida seja tão importante, né? E a gente fica assim extremamente emocionado, porque a gente como pai, a gente tem filhos, né? A gente vê as nossas companheiras também sofrendo em função disso aí.
E queremos transmitir a essas famílias o nosso sentimento, né? Porque cada vez mais a gente acredita que haja um ser superior, né? E este ser é o que determina todos os nossos posicionamentos, das nossas lutas, do nosso... Desculpa, a gente fica emocionado, porque é uma coisa assim muito... de uma certa forma muito chocante, e a gente até se reporta aquele grupo famoso dos Mamonas Assassinas, que tiveram também o mesmo fim trágico. E nós, como falávamos aqui, queremos aí prestar a essas famílias a nossa humilde, porém sincera e honesta condolências e solidariedade. Companheiro Ivan. Isso aí é muito doloroso. É chapecoense, né? Chapecoense. Então, está se falando muito desde das 3 horas da manhã, né? Isso. Houve esse impacto lá com a queda do avião e a morte dessa rapaziada. É aquela velha história da ascensão e queda, né? Ascensão e queda, pum, acabou. Aí mostra, rapaz, como os portugueses, naquele fado que eles diziam que navegar é preciso e viver não é preciso. Esse preciso aí, às vezes, ele é confundido, as pessoas confundem, mas esse preciso aí é de precisão, entendeu? Então, navegar era preciso por quê? Se o cara errasse lá uma estrela, uma posição daquela qualquer, ele não voltava mais, já era, morria e tal, né? Então, navegar exigia uma precisão incrível. Por isso que se dizia, navegar é preciso. Então, foi por isso que aconteceu, desculpa estar interrompendo você, né? Foi por isso que aconteceu com o Cabral, Calicut, né? Calicut. Tem alguma coisa a ver nessa história? Deve ter, não sei, você que associou, não sei. Diz aí, fala pra gente. Não sei, porque dizem que uma das maiores tormentas que Pedro Álvares Cabral enfrentou foi na Índia, né? Na Índia. Uma cidade chamada Calicut, que eu não sei se tem Caminho Marítimo Parasino. Caminho Marítimo Parasino, não sei se tem alguma referência com algumas coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente. É verdade. Então, resultado, se você errasse, você se perdia e já era, não tinha como se voltar, né? Então, navegar exigia uma precisão muito grande. Na realidade, até hoje, navegar exige precisão. Se navegar na internet, por exemplo, né? Tem que ter precisão, porque senão você cai em site pirata, você cai em vírus, você cai, né? Você navegando de maneira errônea ou sem precisão. Se você não souber o que você quer pesquisar, aonde, você quer dizer, você tem que ter precisão. Mas como é que você pode ter precisão no tocante à vida? Não tem como, tem. Por isso que a gente fala aqui, né, companheiro, que aconteceu com esses jogadores, né, hoje, né? É como você mesmo falou, navegar preciso, mas a precisão da vida é o quê? Não tem. É a precisão da vida, né? É a precisão da vida que a gente não sabe o que é. A gente pode dizer até que a precisão da vida seria uma vida mais maleável, né? A precisão da vida é levar uma vida mais maleável, uma vida feliz, sem sacanear ninguém, né? Com amor e tal, buscando felicidade. Então você vê, aí nós voltamos para o nosso comandante em chefe e foi acusado de ditador, disso, daquilo, outro. Com todo o conhecimento da ilha, com todo o conhecimento da população da ilha, com toda a vivência que ele tinha, ao lado dele tinha um agente da CIA. Quer dizer, é impressionante isso, né? Ao lado dele, convivendo com ele, está registrado aí, que tinha um agente da CIA. Então, mostrando que não tem precisão mesmo, nem o processo revolucionário. Então, aí você vê, rapaz, quando se falou, né, muita gente chorando, lamentando a morte dele, naquele país, tinha festa, inclusive da irmã e tudo. Você vê, por que ela festejava? Sabe por quê? Porque eles eram ricos, filho de um rico fazendeiro. Quer dizer, e ele, o Fidel Castro, ele adotou a política anti-imperialista, a política de esquerda mesmo, séria. Isso ele adotou quando ele estudava Direito na Universidade de Havana, né? E depois de participar de rebeliões contra o governo
de direita na República Dominicana e na Colômbia, ele planejou a derrubada do presidente cubano Fulgêncio Batista, que tinha apoio lá dos do norte, né? E resultado, cara, essa empreitada dele não deu foi nada, né? Ele foi lançado a um grande fracasso, né? Isso lá no quartel de Moncaba, em 1953. Aí, depois de um ano de prisão, o que ele fez? Viajou para o México, né? E lá no México, rapaz, ele formou um grupo revolucionário, o chamado Movimento 26 de Julho, com seu irmão, Raul Castro, e nada mais, nada menos que quem, Furtado? Lembra de quem? É claro, evidentemente, Então, o parceiro dele nesse tipo de questionamento, que foi o Che Guevara. Che Guevara. Aí ele volta para Cuba e assume um papel fundamental para liderar a Revolução Cubana. Não foi assim, Furtado? O interessante, quando você se refere à situação, porque acho que da irmã dele, ou mais ou menos assim, foi que ele fez a reforma agrária na própria. Aí doeu nela, né? Pô, a revolução é para os outros, não é para a gente, pô. Não, a nossa fazenda também vai entrar na reforma agrária. Pô, e aí deu problema de interesse lá familiar. Mas isso tem um link no site professorivanluiz.com.br. E aí nós vamos voltar agora para o nosso querido companheiro Antônio Modesto da Silveira, que ontem foi realizada a missa de 7º dia na igreja de Santa Luzia, no centro do Rio, e nós estivemos lá, inclusive fizemos uma filmagem ao vivo, foi transmitido lá pelo Facebook, quem quiser pode consultar, está lá a missa na íntegra, que foi dedicada a ele. Tivemos discursos lá muito emocionantes da irmã, né, da esposa, se não me engano, também esteve lá presente, e muitos amigos, vários advogados, o nosso registrar também a presença do Davi, do Sentinela Ambiental. Depois veio também o Soriano, que é nosso diretor, também esteve presente, e vale muito a pena registrar. O doutor Aderson estava lá, aquele da criança que tem, como é o nome dele? Um juiz aí, que, né? É isso, está quase chegando lá. Está quase chegando lá. Está quase chegando nele aí, isso mesmo. Esse também estava presente. Vários advogados famosos estiveram lá presentes. E aí, quer dizer, foi um reconhecimento, a igreja estava lotada. E quem dirigia os trabalhos lá no altar era o André de Paula. O André de Paula estava dirigindo nossos trabalhos e tal, que é do movimento do Sem Teto, né? Advogado também. Então foi uma missa bonita, emocionante. O padre citou várias vezes, né, o perfil dele, as pessoas citaram o perfil dele de sempre. E ele, inclusive, o Antônio Modesto da Silveira, estão falando que de reforma agrária lá em Cuba e tal. Antônio Modesto da Silveira, ele não teve o Fidel era filho de rico, fazendeiro e tal, mas ele não. Já o Antônio Modesto era o contrário, ele era filho, Furtado, de lavradores, sem terra, ele era filho de sem terra, né? E ele teve uma infância, foi citado ontem lá também, teve uma infância muito complicada, chegando até a trabalhar como operário de pedreira, olha só, que é um trabalho pesadíssimo, né? Ele conseguiu bacharelar-se em Direito em 1962 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2 anos depois de formado, houve o golpe de Estado no Brasil, né? E ele de imediato mergulhou já no primeiro dia de formado, impressionante. Já no primeiro dia ele começou já na defesa de presos e sequestrados políticos, e passando a história como advogado que mais defendeu presos políticos durante a ditadura. E pelo arrojo dele de exercer a advocacia durante o regime ditatorial, foi ele próprio sequestrado pelo Departamento de Ordem Pública, lá no Centro de Operações de Defesa Interna do ICOD. Do mesmo modo que os também advogados Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Evaristo de Moraes, Augusto Susequinde de Moraes Rego, Jorge Francisco Tavares e Vivaldo Vasconcelos também
passaram bons momentos na época da ditadura. E em 78, o Modesto da Silveira tornou-se deputado federal mais votado de esquerda do Rio de Janeiro. Em 22 de agosto de 79, foi um dos encaminhadores da votação da Lei da Anistia no Congresso Nacional, a pedido do então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, e do líder do Movimento Democrático Brasileiro, Freitas Nobres. Eu estava ouvindo ontem, Furtado, numa emissora, que eles querem tirar o nome de partido e voltar para ser Movimento Democrático Brasileiro. Só que aquele Movimento Democrático Brasileiro, ele defendia trabalhador, defendia uma Constituição cidadã, defendia o Brasil para os brasileiros, e esse MDB que nós estamos vendo aí agora, ele faz exatamente o contrário. Eles mataram o Ulisses Guimarães pela segunda vez, porque eles estão dizendo que a Constituição engessa. Engessa quem? Engessa os empresários, porque a Constituição defende o trabalhador, não é verdade? E aí, Furtado, o link também está lá no site, professorivanluiz.com.br, e passo a palavra para o meu companheiro Furtado, que tem notícia relevante. Não, olha só, companheiro Ivan, eu gostaria até de fazer uma pergunta para você, né? No que diz respeito à participação de você e mais do companheiro Roberto, né? Numa reunião com os trabalhadores da Central Resource, que a gente está fazendo uma discussão, inclusive, da pauta de reivindicação dos daqueles trabalhadores, né? É verdade. E naquela oportunidade, vocês estiveram lá, houve algum adiantamento sobre isso aí? Não, houve uma reunião com os trabalhadores, lá na sede da empresa, né, aqui na Rua da Quitanda, e foi muito boa, muito discutida, muito... houve lá... Chegamos até algum impasse, quer dizer, eles, porque nós ficamos mais na função de observadores, né? E se chegou à conclusão seguinte: não tem como ser menos que a inflação, porque não tem como. Qualquer pessoa meio lúcida vai ver que, primeiro, que seria maio, já estamos em novembro, né? Então já se perdeu um ano inteiro para a inflação e está se perdendo mais 6 meses para a inflação, né? Então, é uma grande covardia, rapaz, tentar dar 4% para o trabalhador e 7% no benefício. Então, houve essa discussão calorosa e se concluiu que seria 9,34 e para tudo, entendeu? Para poder tentar perder o mínimo, os trabalhadores perderem o mínimo, entendeu? Já perdeu mesmo, né? Para não perder o máximo. Já aproveitando o gancho com você, Furtado, em dezembro temos o acordo coletivo da Ouro Preto. Já encaminhamos aquele formulário nosso para que eles preencham suas reivindicações e não responderam ainda. Vai ser em dezembro. Já encaminhamos bem antes. Praticamente já estamos em dezembro, que é dólar. A Chevron é janeiro. Isso. Já encaminhamos bem antes também. E a Chevron, nós estamos marcando agora para a semana que vem, né? Mas talvez, provavelmente na terça-feira que vem, nós vamos convocar os trabalhadores da Chevron para virem aqui, para fazermos essa tentativa, né, de equacionarmos o que nós iremos encaminhar para a empresa. Vai ser reunião com os trabalhadores só. A partir daí, vamos encaminhar para a empresa e ver se em janeiro a gente bate o martelo para os trabalhadores não percam tanto, né? Vamos fazer uma amenidadezinha rápida, só para dar uma relaxada, Furtado, vamos? DJ, vamos fazer a amenizadazinha, porque no dia 25 de novembro de 1947 nascia um companheiro, né, Furtado? Importante, que fez parte de um trio depois, me lembra? Me lembro, é o nosso grande companheiro. Tem uma música importante, legal, né? Até de Jequinha gravou essa música. Cigana? Não, né? Eu quero bacana. É dele? É dele. É esse DJ. Essa é Outra Vez na Estrada. O Rodrigues sai Guarabeiro. Então a dupla aí. 3, né? É 3, né? Outra vez na estrada, estamos outra vez, mais uma vez na estrada. Zé Rodrigues, Sá e Guarabá. Guarabira. Mas aí, Furtado, então dá o teu encaminhamento quando tem. Lembrar os companheiros da refinaria de petróleo de Manguinhos que na semana passada nós recebemos um comunicado, viu, companheiro Ivan? E hoje, inclusive, nós fizemos um comentário com o nosso jurídico, porque amanhã
nós vamos ter uma reunião com os aposentados de Manguinhos, porque realmente o que acontece é o seguinte, a gente faz aquela reunião com os aposentados de Manguinhos toda primeira quinta-feira do mês. Mas, excepcionalmente, nós estamos antecipando em função de que nós vamos participar, né, de um encontro nacional dos aposentados que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor, não sei se a palavra é certa, se a pronúncia é certa, é isso aí. Mas na semana passada, nós recebemos aqui um comunicado que no dia 9 do mês que vem, evidentemente, haverá nas dependências da Refinaria de Petróleo de Manguinhos uma reunião que vai discutir não só com seus credores, mas também com seus participantes que estão ali envolvidos, né, no que diz respeito à recuperação judicial. E é importante até a gente fazer essa discussão, meu companheiro Ivan, porque nessa recuperação judicial tem alguns pontos que estão direcionados aos trabalhadores, como é o problema da URB, como é o problema do triênio e outras pequenas causas que ali estão contidas. Então, no dia 9, às 14 horas, nas dependências da Refinaria de Petróleo de Manguinhos, Avenida Brasil, 3.141, vai acontecer essa reunião, né, não só com os credores, mas os próprios acionistas também, para discutir que tipo de rumo vai tomar. E a gente espera que daí saia uma solução, né, porque dependendo desse tipo de posicionamento, estão aí envolvidos mais de 500 trabalhadores, né, que nós vamos ter que fazer contato, mas precisamos saber o que é que vai ser o determinante dessa reunião. Esperamos que tenham aí, claro e evidente, que é essa expectativa, que haja um resultado positivo para que a gente consiga fazer essa discussão. Companheiro Ivan. Fantástico. Vamos aproveitar então, Furtado. Dia 26 e 27 temos duas datas importantes, né? Uma delas, rapaz, você sabia que Orlando Silva não era o cantor das multidões? Isso. Né? Orlando Silva, né? E você vê na época dele, por exemplo, de cantar para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, sem Facebook, sem WhatsApp, é um negócio de doido, né? Um negócio de doido. Por isso que ele é chamado cantor das multidões. Você sabe que ele se negou a gravar essa música do Mário Lago, que fez um sucesso estrondoso. Não é a Olha só. não. Nem fazer o que Exatamente, a Amélia, tá vendo? Mário Lago 26 de novembro, né? 26 de novembro de 1911. Então, então você vê que o Orlando Silva, falei como? Orlando Silva, ele então foi o primeiro feminista, na realidade, né? Primeiro feminista, ele não aceitava essa música aí, não gravou essa música. E com esse fundo musical, Furtado, no dia 27, também tivemos um fato relevante. Foi ou não foi? Aqui é com referência ao adeus da enciclopédia. Enciclopédia, né, rapaz? Diz até que tem um lance aí super interessante, diz que no treino que o Garrincha foi fazer, ele pegou a bola e conseguiu botar entre as pernas do Newton Santos. Newton Santos pegou a bola e falou, para com isso, que aqui quem manda sou eu. Pelo menos, mas ele não confirma isso não. Mas pelo menos se fala. Interessante, né? Então em 1925 nascia a grande enciclopédia, né? Grande enciclopédia. Interessante. E tinha uma cantora no dia 29, que nasceu em 1951, de novembro. Essa cantora me surpreendeu muito, rapaz, sabe? Me surpreendeu assim quando eu ouvi pela primeira vez. Eu fiquei encantado pela voz dela, pelo timbre, pelo repertório dela. Quem é? Falando de quem, Furtado? Eliete Negreiro. Eliete Negreiro. O nosso DJ não conseguiu achar feitio de oração. Pô, aí me queima, né? Aí é o seguinte, rapaz. Não, é porque era um arranjo especial. Eu pedi a ele um arranjo especial. Especial não tinha. E esse arranjo especial, eu acho que, tá meio. Deve estar privado, deve estar lá como privado, entendeu? Aí complica, né? Nós só trabalhamos com as coisas públicas, que é para evitar
Ele tem que pagar direitos autorais, Com coisas assim. certeza. Então você vai trabalhando com coisas públicas, rapaz. Por isso que. É especial isso aí. Isso aí é não, privado, é não, privado. não é o problema do DJ, Não. mas é o problema O dinheiro, não é DJ, é dinheiro, não é DJ, é dinheiro, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Desculpa aí, DJ, desculpa Nada, porque. que isso. Mas olha só, Ele até riu. porque é complicado. E amanhã, então, no próximo programa, nós vamos fazer um repertório especial, DJ, que é aniversário do grande mestre Cartola. Vai ser amanhã, aniversário de morte, né? Isso. De passagem, na De realidade. passagem. Então, aí, estamos só citando hoje, mas no próximo programa vamos fazer um trabalho mais detalhado para ele, né? Que foi dia 30 de 11 de 1980, que ele se despediu da gente. Agora, Furtado, você já viu? Para fazer, você pode fazer pedido de informação de qualquer órgão, presidente da República, senador, não pode? Aí tem uma lei aí, tem um critério. Como é que é isso, Furtado? É porque, olha só, companheiro, até a gente estava aqui, a gente às vezes brinca, mas tudo é brincadeira, tá? Não tem nada aqui batendo pelo lado pejorativo e maldoso, não é nada disso não. Mas que o companheiro Ivan estava falando, de acordo com a lei de acesso à informação, qualquer pessoa tem direito de ter acesso a todos os tipos de documentos públicos de seu interesse ou de interesse coletivo. Agora, uma coisa que chama bastante atenção nessa leitura, Ivan, é o seguinte: ressalvados aqueles que forem classificados como reservados, secretos ou ultra secretos, de acordo com as regras da lei, né? O cidadão não precisa revelar os motivos pelos quais ele quer acessar a informação solicitada, nem informar o que pretende fazer com ela. Até porque isso é de domínio público, né? É verdade. Não é necessariamente uma coisa lógica, evidente, que algumas coisas têm que ser resguardadas até em função daquilo que vai ser atingido, né? A informação é o fornecimento de dados que constranjam o cidadão. Assim que o pedido for recebido, o órgão público deve respondê-lo imediatamente. Caso a informação não esteja disponível, ele tem até 20 dias corrido para responder. O prazo pode ser estendido por mais 10 dias, mas o adiamento deve ser justificado. É importante isso aqui, né, Ivan? O acesso que você tem com referência. É verdade, é verdade. E com relação a isso, rapaz, verdade, também, isso. o que nos assusta, Furtado, é o seguinte: tem um cidadão aqui, de uma ONG, que ele fala, rapaz, que a corrupção não é um problema. É uma solução? É uma solução. Ele fala que é isso, né? E tem outro que fala que doação para as campanhas é investimento. Os especialistas estão falando isso. Doação para campanha é investimento. Aí nós estamos separando aqui, ia separar mais, mas não vai dar tempo de separar mais. Você vê, por exemplo, tem uma empresa aqui, tá aqui, né, no jornal. A empresa doou R$ 255,65 e teve 22 milhões de isenções, rapaz. Tem uma outra aqui que doou R$ 25 mil e teve 25 milhões de isenção. Eu acho que tem uma coisa errada. Tem uma outra empresa aqui que doou R$ 25 mil e teve 43 milhões de isenção. Uma outra aqui que doou, aqui está, abolição de caminhões de ônibus, doou 120 mil e teve 54 milhões, 330. Quer dizer, aí o Estado vai fazendo essas isenções todas. No final das contas, Furtado, quem é que está falido? Quem é que paga a conta? Olha, na realidade, não tem aquele programa da compra das joias, não, aquele negócio todo. Não. Aquilo é um presente, né? Presente. Presente. As pessoas têm. Também, Também 800 tem que mil. O entender. que é 800 mil, rapaz? Você faz uma isenção de 50 milhões, Pois é. vem um anelzinho de 800 mil e dá um escândalo danado. Não é verdade? Pô, As pessoas também têm que ser cobram mais... muito, não cobram? As pessoas têm que ser mais humanas, né? Mais humana. Agora, aquilo que você falou, o resultado dessa situação aí, da desumanidade com o aposentado, com o próprio trabalhador. Está no LinkedIn aqui, rapaz, no LinkedIn aqui do André Forastieri, tá lá. O Congresso está certo, vamos liberar a corrupção. Aí quando ele fala assim, quando a primeira empresa que ele criou, o que ele faz? Ele cria a primeira empresa, tá certo? E aí ele faz também logo a primeira corrupção no funcionário público. Ele falou, e se eu não fizesse, não andava. Entendeu? Aí ele falou, então a corrupção é uma solução. E com esse tema, que a corrupção é uma solução, nós estamos nos despedindo, né, companheiro? Parada. E deixar aí na mente de todo mundo que a corrupção é uma solução.
E a doação é um investimento, viu? Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Então tá aí. Até a próxima terça-feira, companheirada. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece